vamos dar ao nosso... Então, é com grande prazer que o programa de pós-graduação da Unimar, Universidade de Marília, dá continuidade aos debates que semanalmente estamos desenvolvendo para todos os nossos estudantes da pós-graduação, estudantes da graduação e também para o público externo que acompanha aqui no nosso canal do programa de pós-graduação da Unimar. E hoje nós damos continuidade à temática dos direitos fundamentais do novo normal, no mundo pós-crise. Foi um projeto a ser desenvolvido para que nós possamos discutir de uma maneira mais concreta sobre esse novo conceito de normalidade que estamos vivendo, dentre os mais diversos aspectos da vida social e também da vida jurídica. No caso específico, esse projeto foi concebido para se repensar a nova normalidade e construir propostas, ideias, compartilhar insights para o enfrentamento desta crise e também para lançar perspectivas sobre o futuro. Eu penso que o programa de pós-graduação também tem essa perspectiva de buscar levar à comunidade, levar ao público o que nós pensamos e o que nós debatemos dentro dessa esfera. E, portanto, essa proposta de hoje vem de encontro a publicizar as ideias e as propostas que aqui são desenvolvidas. E hoje é uma ocasião muito especial. Hoje nós vamos receber um palestrante, professor, doutor Felipe Dutra Ascensi. E o professor Felipe Ascensi tem grandes qualificações, não só pessoais, mas também profissionais. E nós, aqui do programa de pós-graduação da Unimar, aguardávamos, né, ansiosamente a sua palestra, e hoje temos essa grata oportunidade. Na data de hoje, ele apresentará o tema Produção Acadêmica em Tempos de Pandemia. Nós sabemos que a produção acadêmica ela certamente é influenciada nesse período. E algumas questões nós lançamos no ar, a fim de que possamos refletir nessa tarde de hoje. Será que há uma dificuldade para o desenvolvimento da produção acadêmica? Será que o nível de exigências que nós colocamos dentro desse período em que todos estamos virtualizados dificulta ou permite que a produção acadêmica ela possa ser viabilizada, né? E em que termos nós vamos produzir a partir dessa situação que estamos vivendo neste momento? E o nosso especialista de hoje, então, o Dr. Felipe Dutra Ascensi, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IUPERJ, é mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, também o IUPERJ. É advogado e é cientista social, também formado pela UERJ, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além de uma extensa carreira internacional, com aperfeiçoamento por diversas universidades nos Estados Unidos e também na Inglaterra, nós temos uma vasta produção pelo doutor Felipe e que é reflexo, inclusive, da sua qualificação, mas também da sua produção acadêmica realizada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma vez que ele é professor do mestrado e doutorado por essa universidade, bem como pela Universidade Católica de Petrópolis e a Universidade Santa Úrsula. Então, hoje nós teremos também, como debatedor, o professor Dr. Walter Moura do Carmo, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Marília. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao Dr. Felipe, dizendo desde já da nossa felicidade em poder recebê-lo nessa data de hoje para debater esse tema tão importante e permitir que os nossos alunos possam compreender um pouco mais sobre esse período que estamos vivendo e lançar reflexões sobre o futuro. Professor Felipe.
Professor Daniel, é uma grande honra estar aqui, né? Eu que acompanho o trabalho excepcional da Unimar já há algum tempo, né? Já tive a oportunidade, inclusive, de conversar algumas vezes com o professor Jonathan Vita, né? Que coordena o curso. Sou um fã, é óbvio, do trabalho que todos vocês, professores e alunos, desenvolvem na Unimar. E para mim é uma grande felicidade estar aqui para contribuir nesse assunto, que é um assunto que eu tenho debatido muito, eu tenho falado muito e pesquisado muito, que é o assunto da produção acadêmica, né? Eu quero aqui cumprimentar o professor Daniel pela generosidade do convite e dizer que eu fico muito honrado de receber esse convite e poder participar desse momento tão importante e desse projeto tão, sabe, decisivo da Unimar nesse contexto de pandemia. E cumprimentar o professor Walter, que muito honrado, né? Eu soube que ele faria a moderação, o debate dessa palestra, e para mim é uma felicidade enorme dividir essa tarde, digamos assim, com os dois professores, né? E com todos aqui presentes que estão acompanhando essa exposição. Bom, eu programei uma palestra em que eu vou falar, na verdade, sobre produção acadêmica em tempos de pandemia, mas de uma maneira bem precisa. Eu quero apresentar para vocês como vocês podem manter ou até aumentar a sua produção acadêmica em tempos de pandemia, de modo que você alcance seus objetivos acadêmicos, né? A gente está num contexto muito especial, digamos assim, das nossas vidas acadêmicas, certamente, e eu tenho certeza que aqui nós temos assistindo essa live desde graduandos até pós-doutores. E o meu objetivo era tentar refletir sobre como que nós podemos, nesse contexto atual, especialíssimo e excepcional, né, fazer com que a nossa produção acadêmica se mantenha ou aumente e, de fato, a gente consiga, então, desenvolver os nossos objetivos. Né? Seja o seu objetivo simplesmente defender o TCC para se candidatar ao mestrado nesse ano, seja o seu objetivo escrever o seu próximo artigo como professor para uma revista A1. Né? Então, meu objetivo aqui é ser um pouco ecumênico, né? De uma maneira que, sabe, esse nosso encontro possa contribuir com as pessoas a despeito das suas diferenças de objetivos acadêmicos no momento, né? E aí é sempre um debate importante, o debate atual, né? Porque é inegável que a pandemia ela é um desastre, né? Ela é um desastre em diversos pontos de vista, né? Ela é um desastre econômico, ela é um desastre social, ela é um desastre em múltiplas dimensões, né? E pode virar até desastre político, como tem sido no Brasil. Então, hoje a gente enfrenta um desafio de múltiplas dimensões, né? E, assim, tem gente que está morrendo, tem gente que está perdendo emprego, tem gente que está sem ver seus familiares queridos, seus amigos, tem gente que tem que se reinventar nesse momento, né? E isso, na verdade, está dentro desse pacote, digamos assim, que eu estou chamando de desastre. Mas a pandemia pode ser uma oportunidade também, tá? E eu prefiro ver esse momento assim. E é o que eu recomendo para os meus alunos, por exemplo, para os meus orientandos, para os participantes do programa de produção acadêmica, enfim, para todo mundo que eu tenha a oportunidade de interagir sobre esse assunto, eu tento chamar a atenção para o lado positivo disso tudo, né? Existe um lado positivo disso tudo. E muito do que eu vou conversar aqui hoje, né, com todos vocês, tem a ver com essa minha visão de qual é o lado positivo disso tudo e como que eu, né, tenho feito para, de alguma maneira, lidar, né, tirar, né, o melhor proveito, digamos assim, de todo esse desastre. Né? Na minha visão, a gente ainda tem, no geral, muitos acadêmicos que ainda não se ligaram que pode ser uma oportunidade de produção acadêmica. Né? E aí eu digo oportunidade no sentido mais amplo possível. Pode ser para você escrever sobre a pandemia à luz da sua especialidade. Né? Salvo engano, na CAPES, eu posso estar errando, tá?
mas, salvo engano, na CAPES tem 43 áreas do conhecimento. Eu posso estar errando para mais ou para menos, mas não vai muito longe disso. Eu tenho certeza que as 43 áreas do conhecimento têm algo a dizer sobre a pandemia. Então, você tem uma inovação temática e também uma inovação de oportunidade de você fazer melhor o que você já fazia e fazer coisas que você não fazia, né? E, na minha visão, ainda tem muita gente lamentando a pandemia do ponto de vista acadêmico, quando, na verdade, você pode identificar certos elementos desse desastre que vão te fazer crescer, né? Vão te fazer se tornar um acadêmico melhor, a despeito de todos os desafios que vão existir, né? Tem uma frase em inglês que eu gosto muito e eu uso muito para esses momentos em que eu tenho minhas dificuldades, né? Que é in trouble, double, né? Ou seja, quando você está em apuros, você dobra, né? Muitas pessoas se paralisam e elas têm todo o direito de se paralisar, porque às vezes está difícil na vida delas mesmo, né? Pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam familiares. Tem um momento de paralisia muito grande, né? Mas se você consegue dobrar, quando você está em apuros, dobrar o seu esforço para você produzir aquele artigo, dobrar as suas estratégias de produção acadêmica, dobrar o seu compromisso em, sabe, pensar mais sobre objeto de pesquisa, talvez esse momento seja um momento interessante. E para fazer o double, né, para dobrar, eu acho que existem duas palavras importantes, né, nesse assunto de pandemia, né? Eu acho que para dobrar, pelo menos é o que eu passei nesse momento, né, inclusive me reinventando em diversos aspectos, essas palavras são importantes: reinvenção e transformação. Tá? Reinvenção, por quê? Porque muitas pessoas estão tendo que reinventar a sua prática acadêmica e o seu próprio objeto de pesquisa. Eu tenho orientandos, né, como eu oriento muitas pesquisas empíricas, eu tenho orientandos que simplesmente o método não rola mais fazer, né? Por quê? Porque, na verdade, o método dependia de uma abordagem presencial, de observação participante, tá? Não tem mais como fazer nesse momento. Tá? E tiveram que reinventar o modo como abordam o objeto, reinventar o modo como pesquisam o objeto, reinventar o modo como eles pensam o que é a prática acadêmica e a sua própria prática acadêmica. E também transformar, né? Hoje você tem a chance de transformar. Começar a se transformar por você. Tá? Já que o mundo tem esse novo normal, como é o título, né, desse grande evento da Unimar, né? Já que o mundo tem esse novo normal, você tem a chance de se transformar nesse novo normal, né? Essa própria iniciativa da Unimar é uma transformação. Pensa só, há 7, 8 meses atrás, não era muito comum a gente ter espaços de encontro virtuais, né? Basicamente só tinha um congresso virtual, que era o CAEDJUS e o CAEDUCA, né? 2 congressos virtuais, sabe? Então, hoje, as pessoas entenderam que, sabe, outros espaços existem e que elas podem estar juntas em outros espaços. E é isso que eu digo que é transformação, né? A gente teve que apertar o turbo na transformação, né? Porque, na minha leitura, essa transformação ia chegar daqui a uns 10, 15 anos no Brasil, né? Essa importância da tecnologia como forma de encontro e de produção do conhecimento, mas até que apertou o tubo e está acontecendo agora, né? Estamos agora em interação. Certamente pessoas que são até de fora do Brasil estão assistindo, em função da repercussão que a Unimar tem, da importância da Unimar, né? E estamos aqui em interação e isso ensejou transformação de todos nós, das instituições de ensino, dos mestrados e doutorados, enfim, de todo mundo que está nesse mundo acadêmico, né? E quando eu digo que foi uma transformação para mim, foi mesmo, né? Como orientador, como professor, como autor, como pesquisador, como tudo, né? Talvez vocês saibam, talvez não, mas tem mais ou menos aí 2 meses que eu fiz uma série de 60 lives diariamente sobre produção acadêmica. Foi assim, uma coisa bem desgastante do ponto de vista físico, mas bem importante sob o ponto de vista dessa transformação, né? Foram 60 lives, 60 horas,
assim, mais do que até o meu próprio curso de produção acadêmica. E eu estava passando muito perrengue na época, né? 2 crianças em casa, né? Quem é pai e mãe sabe que não é mole, né? Ainda mais que as minhas crianças, uma tem 4 anos e outra tem 1 ano, né? Nesse meio do caminho com as lives, o laptop quebrou, porque foi aniversário do meu filho, e a gente fez o parabéns virtual para ele, ele caiu em cima do laptop. Aí depois o carregador do laptop fritou, e aí depois veio o siso, que o meu siso começou a doer, eu não arrumava dentista, dengue da minha esposa, isso tudo misturando com as aulas normais das universidades, né? Como o professor Daniel disse, eu estou vinculado a 3 programas de pós-graduação no Brasil e eu estou vinculado a um programa de pós-graduação nos Estados Unidos. Então, aquela loucura, né? Mais os meus alunos lá de produção acadêmica. Então, foi esses meus 80 dias de quarentena, um pouco menos, tem sido uma grande reinvenção e uma grande transformação para mim, né? 60 lives, 2 livros, organização de 3 eventos internacionais, né? O CAEDUCA, o CAEJUS e agora o InterDH, 2 artigos, e isso tudo nessa emoção gigante. E por que eu estou falando dessa história para vocês? Pelo seguinte, né? Porque, de alguma maneira, eu comecei a entender que se eu adotasse certas estratégias, se eu adotasse certos métodos, certas sacadas, digamos assim, eu poderia manter ou aumentar a minha produção a despeito de todos esses desafios. A despeito do siso doendo, a despeito da minha esposa com dengue, eu cuidando das 2 crianças, a despeito de ter que dar aula em 3 lugares diferentes e manter minhas orientações, e manter produção, e manter tudo isso. A despeito disso tudo. Com estratégia e com método, eu consegui aumentar minha produção. Tá? E fazendo 60 lives. Né? Fazendo 60 lives. E eu quero compartilhar com vocês o que eu fiz, tá? Nesse contexto. De alguma maneira, talvez eu espero que isso ajude as pessoas para que também, né, elas possam manter ou aumentar sua produção no período, né? E possam desenvolver, então, suas atividades agora de produção acadêmica nesse novo normal. Que a novidade do novo normal é que a gente não sabe quando ele acaba também, né? Então, são desafios perenes, contínuos que nós temos nesse novo normal, e esse novo normal não acaba. Mas, de alguma maneira, essas estratégias me permitiram que eu saísse de uma posição de paralisia, que eu tinha todo o direito de ficar nela, para uma posição de, sabe, de fazer as coisas acontecerem, né? De fazer com que a produção se mantivesse e até aumentasse. E, principalmente, que eu me reinventasse e me transformasse como acadêmico, né? Então, quero compartilhar com vocês e convido, né, vocês a avaliarem se essas estratégias de alguma maneira contribuem e se vale a pena vocês também implementarem, tá? Algumas dessas estratégias, inclusive, foram meus alunos que foram implementar, né? E eu, como supervisor, como mentor e outras estratégias, eu mesmo implementei diretamente. Então, são estratégias que, né, talvez ajudem o pessoal. Primeiro, acho muito, muito, muito importante se aproveitar esse momento para desenvolver novas competências e habilidades. Na minha leitura, esse novo normal, ele passa por novas competências e habilidades para os acadêmicos. Ele passa pela necessidade dos acadêmicos desenvolverem novas competências e habilidades. Né? Eu, há 5 meses, sei lá, 4 meses, eu não sabia fazer uma transmissão no YouTube ou no Facebook, e muito menos fazer isso ao mesmo tempo. Né? Muito menos colocando o Instagram junto. Tá? Eu tive que desenvolver essa nova competência, essa nova habilidade. Não só do ponto de vista técnico, de como é que eu faço isso, como é que eu operacionalizo isso, mas também do ponto de vista de comportamento. A postura é diferente. A interação é diferente. O contato é diferente. Ele não é melhor nem pior, ele é diferente. E por isso, né, o jeito que eu dava uma aula, digamos, para um grupo de pessoas fisicamente conectadas é diferente do jeito que eu dou uma aula para um grupo de pessoas que está remotamente conectado. São 2 formas diferentes. Eu tive que
aprofundar, digamos assim, as minhas competências e habilidades de interação via internet. E olha que eu já dou aula via internet há uns 10 anos, né? Mas predominantemente de forma gravada. Olha isso. E agora o ao vivo ele é muito importante para gerar essa conexão. Estou dando um exemplo de competência e habilidade de tem tantos outros, né? Que surgiram agora e que a gente tem que desenvolver, né? Eu, enquanto professor, tive que reinventar a minha própria prática dentro de sala de aula, né? A gente, digamos, em aulas presenciais, a gente tem uma tentação, não quer dizer que a gente faça, mas a gente tem uma tentação muito grande de fazer o famoso cuspe-giz, né? E, óbvio, a gente pode usar outros recursos e tal, mas tem essa tentação muito grande. No online é muito, muito mais difícil, né, de você manter uma interação somente dessa maneira, porque as pessoas elas estão multiteladas. Eu tenho aqui a tela do meu computador, eu tenho a tela do meu celular que está aqui, né? Eu posso ter outra tela também, uma tela secundária do computador. Tem gente que tem 2 celulares. Então, tem muita coisa acontecendo quando você está interagindo com outra pessoa via internet. Por isso, você não pode simplesmente informar. Você tem que transformar quem está te assistindo, né? E transformação é você não dizer somente uma informação que ela vai entender e pronto, mas que você vai, de fato, fazer com que ela entenda aquilo, internalize aquilo e use aquilo na vida dela conforme ela, né, queira usar. É disso que eu estou falando de desenvolvimento de novas competências e habilidades. Então, eu como professor, eu como pesquisador, eu passei a ter que desenvolver outras coisas. E isso é muito importante que todo mundo esteja assistindo essa live, né? Que vocês entendam a relevância que tem e a oportunidade que existe de você desenvolver habilidades agora para você difundir seu conhecimento de outras formas, né? E aí, o inverso também é uma coisa interessante. Você não somente pode ser um veículo de transformação, mas você pode se jogar mais em situações de transformação. Hoje, eu reservo parte do meu dia para assistir lives. Reservo. Quando eu vejo uma live interessante, eu bloqueio minha agenda e eu vou ver. Tá? Hoje eu reservo para fazer curso. Reservo, eu faço curso. Estou fazendo um monte de curso como aluno. Tá? Por quê? Porque hoje eu tenho essa possibilidade de casa reinventar minha prática, transformar minha prática e me tornar um acadêmico melhor. Então, nessa primeira estratégia, que se chama desenvolvimento de competências e habilidades, né, eu quero, na verdade, compartilhar com vocês a grande oportunidade que nós temos agora de fazer isso. É o que eu chamo de afiar o machado, né? Tem uma fábulazinha, né, que você tem lá o lenhador jovem e desafiou o lenhador experiente. Quem cortava mais árvore, né? E aí o lenhador jovem saiu cortando a árvore. Né? Saiu cortando um monte de árvore lá no prazo que eles combinaram de 1 hora, quanto cada um cortava a árvore. E o lenhador mestre estava só afiando o machado. E aí o lenhador mestre, 20 minutos antes de acabar o horário, saiu cortou mais árvores do que o lenhador jovem. O que eu quero dizer com isso? Não é nenhuma crítica a nenhum jovem, né? É no sentido de que, às vezes, a gente está muito preocupado com a produção somente e não em desenvolver competência e habilidades para melhorar a nossa produção. Se eu tenho machado afiado, eu corto melhor. E esse é um momento muito bom para afiar machado. Por quê? Porque está tudo online. Agora eu posso estar na Unimar sem ter que viajar para Marília. Agora eu posso estar em diversas universidades do mundo sem ter que viajar para lá. Então, você tem a oportunidade de afiar o machado hoje absurdamente maior do que há 3, 4 meses atrás, né? E você tem que se expor a essas situações, né? Dedicar uma parte do seu tempo para isso. Então, Felipe, calma aí. A primeira estratégia que você está falando sobre produção acadêmica é não produzir. É isso. É você afiar o seu machado. E se você afia o seu machado, você produz melhor lá na frente. Você corta melhor, né? E o momento é este. O momento é este, né? Esse novo normal, nesse sentido, ele é muito bom. As universidades não têm mais muros.
Olha que coisa legal, né? A segunda estratégia, né? A segunda estratégia é que você tem que fazer com que as oportunidades cheguem a você. Você tem que fazer com que as oportunidades cheguem a você. Como assim? Assim, não é porque o mundo está todo no virtual, né? A atenção hoje está toda no digital, está toda no virtual. A atenção das pessoas está toda no virtual. Isso quer dizer que você tem, então, muita coisa disponível, tá? Mas, ao mesmo tempo, você não consegue dar conta de achar com um trabalho de formiguinha todas as oportunidades de publicação, de produção acadêmica que existem. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque é muita coisa, né? Então, não tem como fazer isso. O que você tem que fazer? Você tem que criar estratégias para as oportunidades chegarem a você. Para, digamos, você não gastar tanta energia assim procurando oportunidades acadêmicas. Tá? Isso vai fazer com que você gaste mais energia na escrita acadêmica do que exatamente na publicação acadêmica. Porque a publicação você vai começar a receber, vai começar a estabelecer estratégias para que as oportunidades cheguem a você. Exemplos de estratégias que você pode adotar para mais oportunidades chegarem para você. Participação de grupos em redes sociais e até mesmo em perfis, né? Páginas de produção acadêmica que divulgam oportunidades acadêmicas, tá? E aí você não basta participar desses grupos, você tem que colocar lá, receber notificação, tá, gente? Tudo que é relevante na nossa vida em redes sociais, a gente tem que colocar receber notificação, porque não necessariamente o Facebook te mostra tudo que você curtiu, né? Assinar para receber essas notificações e assinar também newsletters, né? Newsletters. A gente tem universidades ou tem instituições de ensino, de pesquisa, seja lá o que for, que tem newsletters em que são grandes bancos de dados de oportunidades acadêmicas. E isso daí, na verdade, faz com que chegue o e-mail para você e você, então, recebe essa oportunidade, né? Fazer parcerias dadivosas também é muito importante. E aí eu falo essa expressão dadivosa, é uma coisa que eu trabalho mais no programa de produção acadêmica, e aqui não vai dar tempo de eu ser tão minucioso. Mas dentro do mundo acadêmico, eu não acredito que você tenha como desenvolver uma carreira sustentável sem ter parceiros. E parceiros dadivosos, em que você dá, recebe, e o que gera dádiva é a sensação de retribuição. Quem disse isso nem fui eu, né? Quem é das ciências sociais já leu esse cara, ou já ouviu falar, é o Marcel Mauss. É o Marcel Mauss, que é um antropólogo, né, do início do século XX. Ele escreveu um livro chamado Antropologia e Sociologia, ou o inverso, Sociologia e Antropologia, eu sempre erro a ordem, né? E lá ele tem, por exemplo, toda uma discussão, né, sobre ensaios sobre a dádiva. E ele vai, na verdade, defender de uma maneira, vou falar de uma maneira muito, muito breve aqui, né? Mas é uma teoria bem complexa. Ele vai defender que o mundo não é nem a matriz marxista do estruturalismo, né? Também não é a matriz weberiana do individualismo metodológico e também não é a matriz positivista do Durkheim, que inclusive era tio do Mauss, né? Vai dizer basicamente que essas três matrizes, que inclusive muitos de nós estudamos em sociologia do direito, quem fez faculdade de direito, né? Essas três matrizes, elas na verdade não explicam a realidade. O que explica a realidade é a dádiva. Ele vai introduzir esse novo paradigma em contraposição a essas três matrizes, né? E dádiva funciona no sentido de que as pessoas elas agem de maneira interessada e não interesseira, né? E quando você faz algo pela sua rede, às vezes a sua rede faz por você. E é a retribuição que gera dádiva. Eu tenho certeza, né? O meu currículo ele é bem extenso, mas eu tenho certeza que metade do meu currículo, pelo menos, foi em função de dádiva, de parcerias dadivosas, né? Então, diversas oportunidades que eu tive, que estão nas linhas do meu currículo, são em função das parcerias que eu realizei e não em função de iniciativas solitárias, né? Então, essa estratégia é muito importante, fazer a oportunidade chegar para você. Quanto mais você estiver atento a isso, quanto mais você fizer com que a oportunidade chegue, você gaste menos energia procurando oportunidades e mais energias aproveitando oportunidades, melhor você vai aproveitar esse momento.
Terceira estratégia, são 6, tá, gente? Terceira estratégia, diversificar sua produção bibliográfica. Diversificar sua produção bibliográfica. Às vezes existe um senso comum no ambiente acadêmico de que a única forma de você produzir é através de artigos. E isso é só um senso comum. Hoje, muitas das minhas conquistas acadêmicas, inclusive em tempos de pandemia, não foram porque eu publiquei numa revista A1. Né? E olha que eu publico em revistas A1 com alguma frequência, que eu sou, né, meu dever publicar lá, né? Mas pelo currículo diversificado. Digamos assim, artigo, mal comparando, tá? Vou usar aqui a linguagem dos economistas, né? Que os economistas dizem que você tem que equilibrar seus investimentos, né? Você não pode só investir em coisas de alto risco ou de longo prazo. Você tem que também investir em coisas de médio risco e de médio prazo e de curto risco e de curto prazo, né? De baixo risco e de curto prazo. Então, os economistas aqui defendem essa coisa da diversificação. Mas eu acho que ela vem muito a calhar na produção acadêmica. Tá? Você está no momento de pandemia. Se você dedica toda a sua energia para fazer artigo, você está investindo em algo de longo prazo e, sabe, de alto risco. Porque pode ser que daqui a 1 ano ou 2 anos você tenha uma resposta se ele vai ser publicado ou não. Então, o que é o ideal, na minha opinião técnica? A gente diversificar essa produção, né? Artigo, resumo, apresentação em eventos, palestras, cursos de curta duração, desenvolvimento de material didático, artigos de opinião, tudo isso compondo o que se chama de um conjunto de produção bibliográfica e produção técnica, né? Essa diversificação te dá a estabilidade necessária para você aproveitar o momento de pandemia. E, ao mesmo tempo, você tem um crescimento da sua curva de produção curricular sem você ter que necessariamente investir em estratégia de alto risco. Artigo é alto risco. É alto risco. E você tem que fazer artigo? Claro que tem. Você tem que dedicar seu tempo a isso? Claro que tem. Mas, na minha opinião técnica, se você só faz isso, você perde a oportunidade de desenvolver outras formas, estratégias e métodos de também alavancar sua produção no período, né? Então, vamos supor que eu só tenho meia horinha por dia para dedicar à produção acadêmica. Eu pensaria muito bem se as minhas primeiras estratégias seriam um artigo. Pensaria. Ou se eu não desenvolveria outras coisas, primeiro, para daqui a 1 mês fazer um artigo, né? Então, essa diversificação ela é muito importante, tá? E isso faz, então, com que você aproveite muito bem esse momento. Uma quarta estratégia que eu quero compartilhar com vocês eu chamo de ser um produtor qualificado. Ser um produtor qualificado. O que eu digo produtor? Produtor de conhecimento, né? O novo normal, ele colocou de joelhos, digamos, o exclusivismo da fala, né? Em muitas situações acadêmicas, para você falar, você tinha que estar dentro de um programa de mestrado, doutorado, de graduação, você tinha que estar matriculado lá como aluno, ou até mesmo como professor. Você tem que ir para um evento para apresentar seu trabalho, você tem que, digamos, entre aspas, né, sem qualquer tom pejorativo, até porque eu faço isso também, você dependia de outros palcos para você difundir seu conhecimento, né? Hoje, você tem um palco na sua mão, tá aqui, ó. E esse palco na sua mão, você pode aproveitar para você trabalhar uma ideia de que você também produz conhecimento, né? Eu fiz, como eu falei, 60 lives agora. Isso daí cresceu só na lista de e-mails foram 10 mil pessoas nas lives. Mais Instagram, mais Telegram, mais um monte de coisa. Foi para lá de 15 mil pessoas, né? Por quê? Olha aqui, com o meu celular e com o meu laptop. Ainda quebrou o laptop no caminho. Ou seja, os espaços universitários continuam importantíssimos.
essencialíssimos. Mas, se você tem conhecimento, você também pode criar seus próprios canais de comunicação. Blogs, redes sociais, canais do YouTube, seja lá o que for. Essa é uma maneira de você construir uma autoridade no século XXI. Que até então, o método acadêmico de construção de autoridade, ele era um método offline, tá? Ele era um método offline e um método mastodôntico, eu diria. Porque para você ganhar autoridade acadêmica, nesse método offline, demorava 15, 20 anos. E talvez você nem conseguisse essa autoridade, porque não depende só de você, né? Hoje, você consegue ter autoridade acadêmica com aquilo que você produz também através da comunicação acadêmica via internet. E por isso você tem a chance de disseminar, de difundir todo esse conhecimento que você ralou pra caramba para estudar, você fez uma dissertação, você fez uma tese, sabe? Fez os trabalhos das disciplinas, estudou numa instituição excelente como a Unimar, e você hoje tem a chance de dizer até para mais gente. Quantas pessoas leram os 2 artigos que eu publiquei nesse ano? Se eu for otimista, algumas dezenas. Se eu for otimista. Os do ano passado, eu publiquei 5 artigos no ano passado. Mais umas dezenazinhas. Quantas pessoas eu consigo impactar hoje usando isso aqui? Muito mais. E mais uma vez, não estou dizendo que é para parar de escrever artigo, não, hein? Escrevam seus artigos, publiquem seus livros, façam seus resumos, participem dos eventos. Mas vocês têm a chance hoje, já que a atenção está no digital, de você tirar a sua tese da gaveta e fazer que ela transforme alguém, que ela ajude alguém. Né? Vamos lá. Quinta estratégia. E isso é muito legal também. Você pode converter a sua produção em novas mídias, digamos assim. Vamos supor, pegar aqui um exemplo bem normal, digamos assim, do mundo acadêmico. Fiz um artigo. Tá? Fiz um artigo. Em geral, a gente faz o quê? A gente publica o artigo e está tudo bem, vida que segue. Tá? Mas você hoje pode pensar em outras formas de dar uso para aquilo que você produziu. Não em formato de artigo, porque você já publicou. Mas isso pode gerar palestra, isso pode gerar artigo no blog, isso pode gerar vídeo, isso pode gerar artes para Facebook, para Instagram, isso pode gerar lives. Você pode fazer uma live, inclusive, sobre como que você produziu aquele artigo. É o que eu chamo de live de desconstrução. Você não vai ensinar a fazer um artigo, você vai ensinar como que você fez aquele artigo. Você desconstrói, você faz um download de todo o processo e você ensina as pessoas. Tá claro? Você pode pegar esse artigo e fazer uma apresentação em evento. Ou seja, a gente pensa que para cada tipo de produção acadêmica, você tem apenas um uso. Em geral, é assim. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem na mão, eu consigo, com o meu artigo, eu faço palestra, um artigo só, eu faço palestra, eu faço curso de curta duração, eu converto ele, ou pelo menos parte dele, para um artigo de blog, que a comunicação é totalmente diferente, linguagem é totalmente diferente, estética é totalmente diferente. Eu pego uma parte dele que tem dicas, ou alguma coisa mais rápida, e transformo num vídeo curtinho, né? Eu posso pegar ele e fazer um monte de coisa com esse único artigo, né? Então, cada esforço que eu tenho, eu converto, na verdade, em múltiplas possibilidades de comunicação científica, em múltiplas possibilidades de impacto, de transformação. Porque, no meu raciocínio, que adianta eu escrever um artigo e publiquei numa revista A1? Já que eu publiquei, e aí não importa qual a revista, se é A1 ou C, já que eu publiquei, eu vou dar um melhor uso do que somente deixá-lo na revista. E o melhor uso é o quê? É converter em novas mídias, né? Em fazer com que ele impacte as pessoas de maneiras diferentes.
E olha que curioso, às vezes um artigo, quando eu converto esse teor desse artigo mais acadêmico para uma linguagem de blog, e aí eu até coloco no final, né? Ah, quer ler o artigo acadêmico? Clica aqui. Eu tendo a impactar muito mais gente do que aquele artigo acadêmico. E lembrem-se, hoje os programas de pós-graduação eles estão sendo avaliados cada vez mais pelo impacto social. Não importa tão somente ou não somente os pontos. O que importa também é o impacto. E hoje, e cada vez mais, a comunicação acadêmica, quem jogar o jogo da comunicação acadêmica adequadamente, vai ter mais chances de produzir impacto. Né? Os meus programas de pós-graduação, eles vão se beneficiar pelas 15 mil pessoas que eu impactei com as lives. Vai entrar no relatório, foi um evento, teve tudo. Assim como a Unimar, com esse projeto, né, que é louvável, importantíssimo, e que eu tenho certeza que dá muito trabalho, né, também vai se beneficiar disso lá na frente, porque isso é um impacto maravilhoso. Tá vendo? Então, quanto mais a gente converte aquilo que a gente já suou para fazer e outras formas de comunicação acadêmica, além de você aumentar a sua produção, né? Mas o mais importante que aumentar a sua produção, na minha visão, digamos assim, o efeito colateral oculto é transformação de umas pessoas e construção de autoridade nesse mundo do século XXI, que o mundo acadêmico teve que entrar agora, ficou de joelhos a comunicação acadêmica tradicional, né? E por último, né, como sexta estratégia, eu não quero me alongar também, eu acho que eu já estou falando bastante, né? Eu estou, na verdade, também muito ansioso para receber os comentários do professor Walter, do professor Daniel, de todo mundo que está assistindo, né? Mas por último, eu te diria algo importantíssimo: internacionalização. Quando eu comecei minha internacionalização, o mundo era outro, era um outro normal. Eu comecei na Universidade de Coimbra, né? Eu fiz um processo seletivo de pesquisador visitante e eu fui aprovado, né? E fiquei lá, né? Fazendo a pesquisa e foi muito bom isso, né? Foi a minha primeira internacionalização. Quando eu digo internacionalização, é no sentido de ser aprovado para as coisas, né? Eu já tinha feito um curso na Universidade Complutense de Madrid, mas aí foi uma situação em que eu não fui selecionado para exercer um ofício, eu fui selecionado como aluno. Então, eu comecei na Universidade de Coimbra, aí depois, em função do meu networking na Universidade de Coimbra, fui ser professor visitante na Colômbia, numa universidade que é a maior universidade de ciência política e direito da América Latina, né, em termos de importância, excluindo o Brasil, né, que é a Universidade Los Libertadores. E aí depois voltei para Portugal, na Nova de Lisboa, sendo supervisor de tese de doutorado, e depois, em 2016, Estados Unidos. Tudo isso num mundo do outro normal, digamos assim. O mundo do normal atual, do novo normal, ele está mais fácil do que quando eu fiz essas estratégias, né? Por quê? Porque hoje toda e qualquer universidade está fazendo seus eventos internacionais. De diversas maneiras, de diversos tipos, né? Mas o que é mais importante é o seguinte: antes, para eu estar com alguém da Los Libertadores, eu tinha que pegar meu avião, são 6 horas e meia de avião até meu avião, né? Pegar um avião comercial, eu não tenho avião não, gente. Pegar um avião comercial e até, né, Bogotá, 6 horas e meia, uma turbulência absurda quando chega ali nos Andes. Eu já chegava com medo quando o piloto falava: olha a vista aí, os Andes, é porque já tem um bando de turbulência que vai acontecer. E chegava e pronto, agora não, agora eu posso estar em Bogotá, eu posso estar em Miami, eu posso estar em Coimbra, eu posso estar em qualquer lugar do mundo daqui. E aí, não só para assistir, eu posso estar para fazer networking, para fazer rede. Né? Muitos desses lugares têm chat, né? Ou então nos próprios comentários do YouTube tem como você interagir com as pessoas que estão comentando.
e as coisas fluem a partir disso, a dádiva flui, né? Então, hoje, se eu fosse começar minha estratégia de internacionalização, seria muito fácil, mas muito fácil, porque esse novo normal encurtou todas as barreiras. Você pode, de manhã estar na Unimar, de tarde estar em Cambridge, à noite você está na Universidade de Sydney, e tudo ao mesmo tempo, fazendo network, fazendo rede, fazendo dádiva, contribuindo, né? E eu acho que se você quer uma grande oportunidade hoje de fazer assim, ó, instantaneamente uma internacionalização, é só você dedicar tempo. Antes você precisava dedicar dinheiro. Hoje é tempo. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, assim, revisando as estratégias, né? Vamos lá, ó. Desenvolvimento de competências e habilidades, novas competências e habilidades. Fazer as oportunidades chegarem para você. Diversificar sua produção acadêmica. Ser um produtor qualificado. Criar o seu próprio palco. Né? Em novas mídias. E internacionalizar você e a sua produção. Assim, para eu encerrar e não me alongar mais, né? O fato é o seguinte, o novo normal é uma grande oportunidade para cada um de nós. Mas é uma maravilhosa oportunidade. A despeito de todo desastre, ele é uma grande oportunidade. E hoje, aqueles que, de fato, estão comprometidos em aproveitar essa oportunidade e não em lamentar essa oportunidade, eles vão ser os acadêmicos que vão fazer diferença. Talvez quando vier um novo paradigma de normal. Porque eu acho que esse novo normal não vai demorar muito. Né? Tomara, né? Acho que vai vir um novo normal daqui a pouco também, quando esse normal se estabilizar, né? Então, no novo normal que vai vir depois que esse normal atual acabar, vai ser esse normal do mundo tecnológico, do mundo em que você tem que cuidar da sua comunicação acadêmica, o mundo em que você tem que ter estratégia, o mundo em que você tem a chance de impactar e transformar centenas de milhares de pessoas, desde que você tenha estratégia e método para isso, né? E para encerrar, assim, eu queria compartilhar, né? Eu pedi para o professor Daniel se eu poderia fazer, né? Que eu não queria ser deselegante, mas eu não vou conseguir compartilhar no YouTube, mas eu vou compartilhar aqui, se o professor Daniel puder fazer a gentileza de compartilhar lá. Eu compartilhei um e-book que eu fiz, tá? Chamado Guia de Produção Acadêmica em Tempos de Coronavírus. É um e-book pequeno, né? Ele não tem a pretensão de ser um livro acadêmico, ele tem a pretensão de ajudar. Então, quem quiser baixar o e-book, está aí à disposição, tá? Guia de Produção Acadêmica em Tempos de Coronavírus. E quem quiser seguir nas redes sociais lá, né? No canal do YouTube também, Produção Acadêmica, bem tranquilo. Bom, quero agradecer demais a Unimar, parabenizar demais por essa iniciativa inovadora. Para mim é uma grande honra estar aqui, contribuir com a Unimar, né, que eu sempre admirei muito. E agora, poxa, poder contribuir de uma maneira mais protagonista, né, mais ativa, com esse belo trabalho, esse belo projeto, para mim é uma grande honra. Quero agradecer em especial ao professor Daniel, ao professor Walter, e dizer que eu estou muito ansioso pelos comentários e enfim, pelo feedback de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, professor Felipe. Nós estamos recebendo vários comentários aqui, todos parabenizando pela palestra, por essa apresentação, que realmente ela é impactante, né? Porque ela traz ela mexe com a normalidade das pessoas, né? Daquilo que elas esperam, que estão acostumadas. Então, e é muito importante, né, que nós possamos trazer essas experiências, inclusive práticas, né, que o professor trouxe com bastante clareza,
E isso acaba auxiliando muito os nossos alunos aqui, as pessoas que estão passando pelo nosso canal, porque certamente que são dificuldades que todos estão enfrentando, né? E às vezes há uma dúvida de que luz há no fim desse túnel escuro, né? E certamente essas orientações, essas dicas que foram colocadas, esses insights muito bem postos na sua fala, vão reverberar e vão servir como um verdadeiro farol para muita gente, né? Nos comentários aqui nós recebemos vários... Na verdade, nós temos várias pessoas aqui, né, que eu gostaria de cumprimentar, que estão aqui assistindo. Tem turma de Roraima, tem muita gente do Piauí, mandar um abraço grande para o pessoal do Piauí, muita gente do Rio de Janeiro também, né? Especialmente a turma do PPA, do Programa de Produção Acadêmica, está passando por aqui também. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, inclusive alunos nossos do Minter, lá de Mato Grosso. Então, temos aqui um público bastante seleto e interessado. Professor, a sua fala, eu penso que realmente ela se mostra como um verdadeiro espaço, né, para poder apresentar algumas dicas fundamentais e para permitir a inversão da lógica de muitas pessoas. Eu penso que muita gente vai se valer, inclusive, do e-book que acabei de compartilhar e que vai auxiliar aos colegas aqui. Antes de passar a palavra para o professor Walter, eu gostaria de fazer a menção também que o professor Jonathan Vita, que é o nosso coordenador da pós-graduação, também está presente aqui, deixou um grande abraço para o professor, com a expectativa de que, quando retornarmos presencialmente, possamos fazer alguma atividade por lá, por Marília, né? Ou que seja de forma virtual também, né? Pediria para todos que estão aí para que se inscrevessem no canal, para que curtissem, para que compartilhassem com com outras pessoas. É importante divulgar esse conhecimento que é feito com bastante carinho para todos vocês. Professor Walter, fique à vontade para suas considerações, para sua fala, para tornar esse debate muito mais dinâmico. Muito obrigado, professor Daniel. Muito obrigado, professor Felipe, pela brilhante palestra, pelas considerações até agora feitas. Na verdade, eu tenho aqui algumas perguntas que me chegaram e aí também tem algumas perguntas pessoais aí para incitar o debate. Na realidade, a primeira mensagem que eu recebi, não no nosso chat no YouTube, mas no grupo de WhatsApp dos doutorandos, é que os doutorandos pediram para lembrar o professor Daniel, aproveitando que o professor Felipe está participando, de que, se possível, o senhor depois fizesse aí um sorteio de algum livro que o senhor seja autor, né? Uma live há 2 semanas atrás que um autor fez um sorteio, então os alunos agora passam o tempo me lembrando lá no grupo de doutorandos para pedir aos palestrantes algum livro de sua autoria. Então já me mandaram aí o lembrete para pedir publicamente ao senhor que depois, né, a gente pode um sorteio. Com certeza. Na nossa página do PPGD. A aluna, a Mirene, do Mato Grosso, nossa aluna de mestrado, ela fez uma pergunta ao senhor da seguinte forma: professor Felipe, você acredita que no pós-pandemia esse processo tende a continuar ou essa pandemia servirá para trazer uma reviravolta nas relações sociais? Estou anotando aqui, mas tudo bem, eu posso... Professor, o senhor prefere fazer todas as perguntas? Eu respondo? Não, eu acho que mais interessante bate e volta mesmo. Tá, vamos lá. Então, eu não tenho como garantir, né? Não sou vidente, mas eu acho que o gênio saiu da lâmpada e não volta mais. A lâmpada fechou. Né? Então, o mundo vai ser diferente do que era antes, já é diferente, vai ser mais diferente ainda. Né? Eu acho que o que a gente teve foi uma aceleração de transformações que iam demorar muito, principalmente no Brasil, para chegar, e agora vão acelerar muito mais. Né? Onde que isso vai chegar, é óbvio que é muito difícil de saber, mas eu acho que certas coisas a gente já observa, como, por exemplo,
a valorização da tecnologia nos programas de pós-graduação, né? De que a tecnologia ela pode ser usada também como interação entre os alunos e professores, portanto, eu acho que a gente vai ter mais programas de pós-graduação ou remotos ou também blended, né? Remotos e físicos, sabe? Outra coisa, a comunicação já era, a comunicação tradicional, a comunicação acadêmica tradicional já era, já há algum tempo, né? Só que agora ela ficou de joelhos. Quem não sabe como funcionam os algoritmos do Google, como funcionam os algoritmos de redes sociais, em que medida você faz que eles trabalhem para você, vai crescer mais lentamente na sua comunicação acadêmica, né? Então tem que usar os robozinhos a seu favor, né? E isso no mundo pós-pandemia vai ficar ainda mais acentuado, né? Porque as palavras-chave, certas palavras-chave no Google, nas redes sociais, elas são muito disputadas. Vamos supor, direitos humanos, né? Então, se você não tem uma estratégia para fazer com que esses robôs, estou falando robôs no sentido metafórico, né? Que esses robozinhos eles mostrem mais você para quem pesquisa direitos humanos, você não aparece. Então, nesse mundo pós-pandemia, eu acho que também é uma coisa que vai acontecer. Não só programas de pós-graduação cada vez mais usando tecnologia, mas também o pesquisador com mais responsabilidade de entender de tecnologia como uma forma de sobrevivência, né? Antes, no offline, para você criar autoridade, era menos gente. Tá? 20 anos atrás, era menos gente produzindo conhecimento. Hoje, os canais são amplíssimos, então você tem que trabalhar com os robozinhos trabalharem para você, servirem a você e não o inverso. Então, é mais um exemplo, professor Walter. Obrigado pela resposta, professor Felipe. Entre os pontos que o senhor mencionou, o senhor, salvo me engano, falou no terceiro ponto a questão da diversidade na produção, né? E aí é uma dúvida que os alunos sempre têm, porque nós temos, de um lado, as regras da CAPES, né, que impõem tanto aos professores quanto aos alunos relacionada à questão de produtivismo, e, por outro lado, a questão própria de, digamos assim, reconhecimento, né, e divulgação do seu trabalho. O senhor mesmo citou a questão de que, por vezes, as pessoas não leem os seus trabalhos ou o senhor recebe convites, né, oriundos aí de outras atividades, de outros tipos de produção que o senhor tenha feito. E aí eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho justamente sobre esses pontos. No direito, tradicionalmente, a produção ela é muito concentrada, pelo menos era, né, até pouco tempo atrás, em livros, em capítulos de livro. E aí nós temos, por um lado, uma grande quantidade de alunos, principalmente na graduação, que leem apenas esses livros, esses capítulos de livros, e por outro, nós temos as regras da CAPES que valorizam mais a produção hoje em dia dos artigos em periódicos. E aí, quando eu falo uma valorização maior, é no sentido de que, por exemplo, um artigo publicado em uma revista A1 vale 100 pontos para o pesquisador, enquanto um capítulo de livro tem uma pontuação bem diminuta, né? Eu sempre brinco em sala de aula, quando eu falo essas questões de publicar em livro versus publicar em revistas e periódicos, é que, no meu ponto de vista, se há uma meta a ser cumprida, por exemplo, em relação à pontuação, eu sempre coloco como prioridade no início do ano a feitura de artigos para periódicos e depois eu vou aceitando convites que me chegam para escrever um capítulo de livro, né? Eu sempre brinco, por exemplo, os professores na área de tributário, todo semestre se lança um livro de tributário em homenagem a alguém. E aí, um pesquisador que deixa de publicar, de repente, um capítulo de livro em homenagem a algum professor conhecido na área de direito tributário, né? E aí, um último ponto que o senhor mencionou é a questão da internacionalização, né, do pesquisador. E aí, o nosso programa de pós-graduação em Direito da Unimar, ele tem se preocupado nos últimos anos muito com essa questão da internacionalização. E aí, essa preocupação partiu do professor Jonathan Barros Vitor, nosso coordenador, a nossa pró-reitora, a professora Fernanda Seva, tem também, de certa maneira, incentivar essa questão da internacionalização do nosso programa. A gente conta, né, com professores visitantes
Ano passado, eu dividi uma disciplina com um professor da Espanha. Nesse ano, infelizmente, pela pandemia, foi cancelado, mas tínhamos nesse primeiro semestre programado a vinda de uma professora da Colômbia, que ia dividir uma disciplina. No segundo semestre, teríamos mais 2 professoras que iriam dividir disciplinas aqui no nosso programa, comigo também. E aí fica aquela questão de que, como o senhor bem mencionou, agora nesse tempo de pandemia, eu acredito que a tendência é estreitar ainda mais esses laços, até porque não tem essa questão própria de custos, como o senhor mencionou. O próprio professor Jonathan já trouxe para o evento dele alguns professores estrangeiros. Eu, no dia de quarta-feira, estou organizando, junto com o professor Carlos, um evento de metodologia da pesquisa, que nós estamos contando com palestrantes estrangeiros. O professor Daniel Barilli, também agora no mês de junho e no mês de julho, vai contar com palestrantes estrangeiros, inclusive um deles, o professor Felipe Caldeirão Valência, está nos acompanhando pelo canal do YouTube, ele me enviou uma foto, está assistindo aí a sua palestra. Então, eu queria também que o senhor comentasse um pouquinho como é que os programas aí no Rio de Janeiro, como um todo, estão trabalhando com essa questão da internacionalização como um todo. Uhum. As perguntas de início que eu teria a fazer para o senhor. Eu tenho uma visão muito particular sobre essa questão das regras da CAPES, né? Porque as regras da CAPES, elas têm que ser pensadas como são as regras, mas eu tento jogar um jogo maior do que o jogo da CAPES. Por quê? Porque, às vezes, as regras estabelecidas pela CAPES, elas ajudam lá para métricas de programa de mestrado e doutorado. Tudo bem, isso é importante, tem que fazer. Eu sou o primeiro a defender as regras do jogo. Mas eu tento jogar mais. Por quê? Porque existem outros espaços de seleção de produção de conhecimento em que outras coisas também são valorizadas e que, às vezes, na regra da CAPES, não. Por exemplo, a regra da CAPES agora, né, a gente observa uma tendência na CAPES de valorização de produção técnica, né? Agora a CAPES está começando a dar bola para isso. Só que produção técnica, eu já cuido de produção técnica há muito tempo. Por quê? Porque em outros espaços que eu quero estar, a produção técnica importa. Por exemplo, eu tenho uma bolsa de produtividade da FAPERJ, que eu consegui e tudo mais, foi legal, e eu tenho certeza que a produção técnica ajudou muito, entendeu? Se eu ficar só na regra da CAPES, talvez eu não fosse tão atraente para outros espaços. E eu diria mais, as regras da CAPES não dão conta de comunicação acadêmica. As regras da CAPES, elas são meramente regras de publicação. E algumas coisas relacionadas à difusão de conhecimento que não são claras para a própria CAPES, né? Como, por exemplo, impacto social. Tá? A CAPES não tem uma definição clara do que é impacto social e não tem métricas claras do que é impacto social. E hoje, para a construção de autoridade, você tem que trabalhar a comunicação acadêmica. E essas regras da CAPES, por exemplo, elas estão anos-luz de comunicação acadêmica, né? A gente tem até alguns mestrados e doutorados sobre comunicação acadêmica, de disseminação de conhecimento, mas eles reproduzem, em alguma medida, uma visão offline de comunicação, né? Então, assim, na minha opinião técnica, né, o ideal mesmo é a gente jogar um jogo maior do que o da CAPES. Porque aí, quando muda a regra da CAPES, e ela muda mesmo, né? Às vezes no meio do jogo. Quer dizer, às vezes não, né? Sempre no meio do jogo. Então, a regra sempre muda no meio do jogo. Quando você joga um jogo maior do que o da CAPES, você tem mais estabilidade, né? Eu tive colegas que, quando a CAPES começou a valorizar a produção técnica, eles ficaram desesperados. Eu, que já estava jogando um jogo maior, né? Não é melhor, é maior só. Eu fiquei estável. Eu falei, ótimo, né? A CAPES, por exemplo, agora está com a coisa do Qualis Mãe, né? De reunir todos os Qualis numa única área, né? Que vai ser a área mãe, né? Eu já publicava em diversas áreas do conhecimento sem me preocupar com isso, né? Porque o importante era que aquele objeto daquele artigo funciona para dialogar com aquela área, né? Mas é óbvio que eu sempre fiz o arroz e feijão da CAPES lá. Tem que publicar em 1 a 1 por ano? Beleza, vou publicar. Tem que fazer tantos pontos para virar
permanente, lá na mediana do programa, beleza, vou jogar. Né? Eu não sou um rebelde da CAPES, não. Eu sou sabe, eu cumpro à risca a regra. Só que eu acho que nós, acadêmicos, a gente tem mais instabilidade, até na nossa empregabilidade mesmo, quando a gente faz mais do que o que está lá naquela regra, sabe? Agora, sobre internacionalização, a Unimar, de fato, ela é excelente, né? Isso daí é muito legal, muito importante. Eu acho que cada programa tem feito de um jeito, né? Tem programas que têm feito mais internacionalização de pesquisa. Por exemplo, o meu da UERJ, eu tenho, né, meus protocolos em Portugal, nos Estados Unidos, na Colômbia, e é muita pesquisa, entendeu? Não é tanto ensino. Outros programas eles têm mais uma atuação de ensino mesmo. Outros programas são atuações mais de intercâmbio entre professores e alunos. Mas eu acho que tudo isso é muito importante, né? Tudo isso é muito importante, decisivo. Essa internacionalização de fato, como a Unimar faz, né? De fato. E isso daí é louvável, muito importante. No Rio a gente também tem, né? É óbvio, eu não conheço a fundo o projeto do Unimar para falar se é igual, não é? Mas a gente tem, e com essa diversidade também. Tá? E isso é muito legal, muito importante, até para nós como professores, né? Para os alunos nem se fala, mas para a gente também conversar, testar novas ideias, dialogar, né? Eu sou daqueles que eu adoro dividir disciplina, porque acaba que eu aprendo pra caramba também, né? Então, muito bom. Muito obrigado, professor Felipe. Aqui no nosso programa, quanto à questão da internacionalização, nós temos a preocupação tanto em ofertar aos nossos alunos disciplinas em conjunto, né? Como eu já mencionei, essas 3 disciplinas que estavam programadas nesse ano e a que nós tivemos no ano passado, enfim, em anos anteriores, entre um professor da casa e um professor estrangeiro, e também a questão própria, né? Dos convênios internacionais. Nosso programa possui convênios com universidades europeias e latino-americanas, e a questão propriamente também, né, que está sendo muito valorizada daqui em diante, a produção em conjunto entre docente estrangeiro da Unimar e discente. A gente tem aí já alguns artigos publicados, né, em conjunto entre docente do PPGD, nosso, docentes externos e discentes, quer sejam alunos do mestrado ou do doutorado. Está sendo bem interessante essa questão. Na sua fala, o senhor mencionou, né, a questão própria da mudança das regras. E aí eu lhe pergunto como o senhor vê essa questão das mudanças, né, atuais da CAPES. O senhor mencionou a questão do Qualis, né, entre aspas, mãe. O senhor acha que essa questão de que agora a gente vai ter que nos adaptar e vai nos ser imposto às revistas, né, da área do direito, algumas regras que eram muito comuns em outras áreas, mas que no direito, digamos assim, nós não éramos tão afeitos. Por exemplo, no primeiro dia de aula, eu sempre pergunto em sala de aula, qual é o índice H de vocês? E os alunos, índice H, qual é frente, né, essa importância que vai surgir dentro da área do direito, por exemplo, em relação ao nosso fator de impacto enquanto pesquisador, que é muito comum em algumas áreas, e agora a gente vai ter que ter uma preocupação quanto a isso, já que vai ser imposto dentro essas mudanças aí advindas das áreas mãe. Sim. Eu não gosto nada que muda de regra no meio do jogo, né? Então, mas já que mudam, vamos pensar como é que isso pode ser bom. Eu acho que a ideia de área mãe, assim, no geral, ela tem um saldo interessante, né? Ela tem um saldo interessante, porque tinham revistas excepcionais que numa área eram A1 e na outra eram C, ou nem eram classificadas. O que é uma revista? É um espaço de legitimação do conhecimento, né? Em que você manda, tem 2 pareceristas, às vezes 3, é um espaço disputado, porque é um espaço limitado, vamos supor 10 artigos por número, e por que numa área a revista ela vai ser A1 e na outra C? Às vezes ela é C, mas ela tem um processo absurdamente rigoroso
de publicação, né? E às vezes mais disputado do que as revistas daquela área melhor avaliadas. Então, assim, é óbvio que tem críticas para todos os lados, né? Nada na vida é 100% bom ou 100% ruim. Tem vantagens e desvantagens. Mas, no geral, isso daí me parece uma coisa interessante, né? Principalmente porque a gente defende tanto multidisciplinaridade, mas a gente ranqueia as revistas de maneira disciplinar. Aí, né, eu acho que é até coerente com o discurso de uma relação entre as ciências, entre o mundo acadêmico e o mundo externo. Então, eu acho isso muito legal. Assim, né, como eu acho que esse é o principal aspecto positivo que faz, de repente, compensar os aspectos negativos, né? Então, essa é uma coisa. Agora, qual foi a outra coisa? Além da questão das revistas, desculpa. Na questão própria dessa mudança de regras, principalmente agora num contexto de pandemia, né? Na realidade, o ano é o último ano da nossa quadrienal, né? Onde vamos ser avaliados aí, um ano equivalente aos 4 últimos anos. E como é que fica a questão de que, por exemplo, até agora a gente não tem uma clara definição como serão as regras do jogo? Assim, no Brasil, professor Walter, quer dizer, o Brasil, eu não posso dizer que ele é o único, mas ele é um dos poucos países que faz isso, né? Que o governo avalia os programas de pós-graduação e fica ranqueando, né? E criaram tantos requisitos e aí com mudanças nas composições da CAPES e nas preferências e predileções das pessoas que ficam na CAPES, isso faz com que, na verdade, a gente tenha um contexto de pseudo-avaliação, né? Porque se a regra do jogo muda depois que o jogo começou, aí eu estou ganhando de 3-0, aí a regra nova diz que gol de fora da área não vale, aí fica 0-0, isso não é, na minha visão, não é estabilidade, não é segurança jurídica. Especialmente para programas de pós-graduação que são avaliados, dependendo do conceito deles, eles podem fechar suas portas, às vezes por uma mudança de regra que é de 3 anos depois, né? Então, eu acho isso péssimo. Foi a opção brasileira de muitos anos do governo controlar a qualidade, supostamente, dos programas de pós-graduação. Eu prefiro trabalhar com a ideia de impacto, né? Qual é o impacto? E não necessariamente o impacto é impacto do fator de impacto, né? Porque o fator de impacto ele está pensado também para um mecanismo tradicional de comunicação acadêmica, que é como? Basicamente, não exclusivamente, mas basicamente o quê? Revista, tá? E aí você tem áreas que a revista não é a única forma ou a principal forma, né? E outra coisa, quem disse que o acadêmico só pode impactar com revista? Né? Pensa só, a gente está aqui conversando e a gente está num contexto absolutamente interessante de discussão. Olha quanta gente a gente está impactando aqui, sem escrever um artigo. Por que isso não pode contar? Entendeu? Por que isso não conta por fator de impacto meu, seu, professor Daniel, da Unimar, sabe? Isso é tão importante quanto, né? Então, eu acho que a gente tem que cumprir as regras, beleza? Jogar com essas regras, beleza? Mas, na minha visão, a melhor maneira hoje de você se manter estável é fazer 2 coisas que não estão nas regras. Uma é jogar mais do que as regras. E aí mudou a regra, não importa, né? Você jogou mais do que ela. E a outra coisa é você tomar as rédeas da sua comunicação acadêmica. E aí você começar a entender como é que funciona esse negócio, em que, por mais que o teu fator de impacto na revista não seja alto, o seu fator de impacto para os robozinhos é muito alto. E aí, quando você impacta mais pelos robozinhos, você tem a chance de transformar mais as pessoas com o teu conhecimento, né? E eu tenho certeza hoje que quem está assistindo essa live, algumas pessoas vão se sentir mais transformadas do que se lesse um livro meu. Tenho certeza absoluta, né? E quem disse que isso não é legítimo? Quem disse que isso não pode contar? Entendeu? Do ponto de vista efetivo, de produção de conhecimento e impacto do conhecimento, né? Então, a CAPES ainda está anos-luz
do que eu acredito que seja comunicação acadêmica. Eu acho péssimo mudar a regra do jogo. Infelizmente, tem gente que defende a CAPES por outros motivos, né? Defende a mudança de regras, às vezes por pretensões individuais, e não porque está comprometido com, de fato, pensar a área, pensar os benefícios para a área, pensar os benefícios para os programas, para a produção de conhecimento. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e infelizmente, foi opção brasileira, do governo controlar qualidade de programa, né? Enquanto que outros países, na maioria dos países, não é assim, né? E isso, agora a gente está pagando um pedágio para isso. Não sei se estou sendo muito crítico e pessimista, né? Muito obrigado, professor, pela resposta. Hoje até, em relação a essa questão das lives, um professor do nosso programa, o professor Bruno, mandou uma charge dizendo que o curricular tinha que ser alterado para a colocação, inserção aí das lives no nosso currículo. Na realidade, essa questão do fator de impacto, né, eu mencionei o índice H, existem alguns programas que medem impacto não só propriamente das citações em periódicos ou em livros, mas aí, infelizmente, o que é considerado mais essa questão própria do impacto, principalmente nas publicações em periódicos. E aí, professor, a última ponto que eu queria instigá-lo é que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão própria de pegar um artigo, né, uma ideia que foi colocada em um artigo e publicizar em vários tipos de mídias distintas. No direito a gente não tem isso, mas eu noto que em algumas áreas você tem, por exemplo, no Instagram, ou a revista tem também canal no YouTube, e o autor comenta sobre o seu artigo, tem áudios, né, que são encaminhados aí para os pesquisadores, trazendo um pouquinho do que foi abordado naquele artigo. Aí eu queria que o senhor desse aí mais dicas para quem é no direito, essas formas, digamos assim, de estratégia de divulgar as suas ideias que estão presentes ou num livro ou num artigo científico. Sim. Tem duas grandes maneiras, né? Uma maneira é a seguinte: você cria um mecanismo de comunicação que o resultado final, o objetivo final é que a pessoa acesse o artigo. Então, por exemplo, eu posso criar, eu tenho um blog, vamos supor, eu tenho um blog e eu coloco lá uma notícia, um post no meu blog falando sobre judicialização da saúde, que é o que eu pesquiso, né? Judicialização da saúde. E eu falar sobre judicialização e tal, e eu falo de alguns dados que estão no meu artigo. Vamos supor que eu cheguei a alguns dados sobre judicialização em 2020 no estado do Rio de Janeiro. Então, vou fazer um blog, um post no blog sobre judicialização no estado do Rio de Janeiro em 2020. E eu faço, o ideal é que você tenha de 500 a 1.500 palavras, tá? Pode ser mais do que isso, mas o tamanho Google mais desejado é esse. De 500 a 1.500 palavras. Para você aparecer melhor no Google, você coloca o título com a palavra-chave que você quer que apareça na busca do Google. Então, no meu caso, vou usar a judicialização da saúde. Além disso, na primeira frase do Google, do artigo, do blog post, eu vou falar também judicialização da saúde, de preferência logo no início. E aí o que acontece? Eu começo, então, a trabalhar uma constelação de textos relacionados àquela palavra. E aí, no final, eu posso colocar, inclusive, essas coisas que eu falei aqui estão sistematizadas no artigo tal. Clica aqui para você ler o artigo. Ou seja, estou aumentando meu fator de impacto, meus cliques, meus acessos para o artigo, e também estou falando de uma comunicação diferente, né? Que a maioria das coisas que a gente faz enquanto acadêmicos vira PDF, né? E o PDF ranqueia menos no Google. Então, uma das coisas que eu ensino no programa de produção acadêmica é como é que você converte isso para outras mídias, porque aí você tem uma maior distribuição de Google, redes sociais e tal, e aquilo que você produziu chega para mais gente, ele distribui para mais gente. E o que é legal, ele começa a te sacar, ele começa a te ver, Felipe é interessante sobre judicialização. Vou começar a mostrar toda hora que aparece judicialização ao Felipe. E aí você tem uma bola de neve. Então, veja, essa é uma maneira. Quando eu uso o mecanismo de comunicação para gerar acesso no meu mecanismo tradicional, no caso, artigo, né? E eu posso fazer isso, inclusive, com podcast. Eu posso fazer um podcast sobre judicialização da saúde, né, em que eu trabalho em cada episódio um tema, vamos supor, medicamento de alto custo, impacto orçamentário e tudo mais.
E sempre no final de cada episódio eu tenho que fazer o que se chama de CTA, um Call to Action, né? Uma chamada para ação. E essa chamada para ação pode ser, assiste uma palestra minha que eu fiz lá no YouTube, né? Uma entrevista minha na Unimar. Dá uma olhada no meu artigo que eu publiquei recentemente na revista tal, que fala exatamente esses dados que eu falei aqui. Ou seja, eu estou gerando, né, um cross communication, né? Uma comunicação cruzada, em que todas as minhas coisas se interagem e geram ações para o meu espectador para que ele dê o passo seguinte em termos de me conhecer mais o que eu estou produzindo. Essa é uma maneira. Outra maneira sou eu pegar aquele texto e chegar e falar assim, agora esse texto vai ser um vídeo. E aí eu pego os 3 principais argumentos do texto sobre judicialização da saúde no estado do Rio de Janeiro. Eu falo lá. Aí eu ponho um videozinho. Eu posso gravar esse vídeo falando, ou vamos supor que só vai ser imagem, legenda. Judicialização da saúde no estado do Rio de Janeiro. Observa só esses dados. Aí eu coloco os 3 principais dados. 5 segundos para cada. Né? De preferência, o teu vídeo não pode passar de 2 minutos, tá? Se for menos de 1 minuto, melhor ainda. Se for menos de 15 segundos, perfeito. Que ele distribui mais. E aí você chega e faz isso. E aí no teu post, vamos supor que você vai colocar esse vídeo no Facebook, você coloca assim, quer saber mais sobre esses dados? Clique aqui. E a pessoa vai para o artigo. Tá? Ou então você não põe nem o clique aqui. Né? É um vídeo em si só. Tá? Você está contribuindo, disseminando conhecimento, está falando mais sobre os dados, está se comunicando, aquilo lá vai distribuir para 1000 pessoas, mais do que vai ser o meu artigo, certamente, né? E essas coisas, então, funcionam assim. É a partir dessa multiplicidade de atuações, né, é que você gera autoridade no mundo acadêmico 4.0, né? Em que eu não fico esperando as pessoas começarem a citar o meu artigo, o meu livro, para daqui a 20 anos, 30 anos, talvez eu consiga autoridade. Hoje, né, você consegue fazer isso com celular, né? É nesse sentido. Espero ter ajudado, ter sido claro. Mas pode ser podcast, pode ser artigo no blog, pode ser vídeo, pode ser live. Vai fazer uma live sobre artigo. Né? É tudo isso. Sim, professor Felipe, muito obrigado. Se eu fazer uma intervenção rápida aqui, eu fiquei pensando e que o que nós vemos hoje, tudo indica que a produção acadêmica ela acabou desenvolvendo uma gradual redução do seu tamanho do resultado, né, dos artigos, resultado do produto, mesmo nas dissertações, monografias, teses, houve uma sensível redução nas últimas décadas, né? Era comum há 20, 30 anos, alguém que fosse desenvolver, por exemplo, uma dissertação de mestrado, ele tinha era um tijolo que ficaria em pé, né? Eu tinha até um professor que dizia o seguinte, que dissertação boa é aquela que fica em pé. Ou seja, que tinha bastante volume, e eram comuns até as produções que eram assim, volume 1, volume 2, né? Hoje nós estamos num procedimento inverso. Talvez os americanos, em boa parte, na produção deles, eram muito mais objetivos, resultados de trabalhos e algo muito mais sucinto, né? A minha pergunta será que nós estamos, especialmente pela pandemia e por uma digitalização que impõe uma rapidez muito mais no trato da divulgação das informações, da comunicação com o público, será que isso impacta também a produção acadêmica? Ou seja, a produção acadêmica vai ficar cada vez mais objetiva e menor? Você tem alguma leitura a esse respeito? Tá diminuindo mesmo, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas o tamanho tem diminuído mesmo. Até o espaço das revistas diminuiu, né? As revistas antigamente tinham artigos de 40, 50 páginas, né? Hoje você vê os artigos com espaço bem menor. Está diminuindo até porque esse espaço é custoso, né? Tem custo de diagramação, revisão, aumenta o peso lá do PDF no sistema. Então tem essas coisas. De fato, assim, é uma realidade, né? Está diminuindo o tamanho. Eu lembro que a minha tese teve quase 500 páginas. Hoje tem teses muito menores do que a minha, né?
Então está diminuindo mesmo. Mas quando eu digo para fazer essa cross-communication, não é para abandonar esse lado, digamos, mais tradicional, não. Ele vai continuar existindo. Ele é a regra do jogo, né? Só que hoje você tem essas outras formas de comunicação que são as que fazem com que você não dependa de 30 anos para construir autoridade. E que hoje, quanto mais acadêmicos souberem usar, maiores são as chances deles aumentarem sua autoridade de uma maneira quase que instantânea, né? Pelo menos para algumas pessoas de maneira instantânea e outras com regularidade. Eu consigo hoje só aparecer para quem pesquisa a judicialização da saúde. Para quem não pesquisa, eu não apareço. Olha só, coisa boa. Eu atinjo quem eu quero atingir. Então, eu consigo fazer com que os meus artigos só apareçam para quem está pesquisando judicialização. Ou seja, eu entrego na bandeja lá o meu artigo para quem quer ler esse artigo. Não aparece para quem é do crime, para quem é da filosofia, para quem é do direito empresarial, né? Então, essa é uma maneira. E aí, para você fazer com que chegue, a comunicação tem que ser simples, tem que ser direta, tem que ser rápida. E aí você desperta uma ação, que é o call to action, que a pessoa clica, e aí ela vai ler o artigo, vai ler o livro, vai assistir a minha aula, qualquer coisa assim. Né? Mas hoje, essa comunicação acadêmica que eu defendo, ela é essencial para você fazer com que até mesmo aquilo que você produz tradicionalmente chegue em quem você quer que chegue. Professor Felipe, nós temos uma pergunta aqui do Arthur Júnior, professor Arthur Júnior, que estava aqui conosco semana passada, então está nos assistindo aqui, dizendo o seguinte: se existe uma possibilidade, né, naquele tema que havia sendo posto anteriormente, de se valorizar mais os capítulos de livro ao invés de artigos, se há alguma tendência nesse sentido. No direito, a gente tinha um equilíbrio grande, né? Aí a CAPES mudou a regra do jogo, colocou mais peso em artigo. Mas tudo depende do reequilíbrio que vai acontecer agora na nova quadrienal que vai se iniciar, né? Então, eu acho o seguinte: capítulo de livro é investimento de médio risco ou de baixo risco, dependendo de onde você vai publicar, né? Artigo é investimento de alto risco. Eu jamais vou deixar de publicar um capítulo de livro porque, sabe, eu não vou produzir um negócio aqui para virar artigo, para mandar para a revista. Não, se tem uma oportunidade de eu publicar um capítulo de livro numa editora boa, que tem peer review, que tem tudo isso, eu vou publicar, né? Eu não deixo passar as oportunidades, pelo menos não a maioria, né? E isso faz parte da minha estratégia de produção global. Quando eu vou produzir o artigo para a revista 1, eu já vou produzir o artigo para a revista 1. Mas eu não digo não para as situações que eu posso dizer sim, né? Então, não é porque o capítulo vale menos hoje que eu vou deixar de publicar em capítulo. Até porque minha bolsa de produtividade, o capítulo valia a mesma coisa. Até porque, para eu virar um professor hoje nos Estados Unidos ou na Colômbia, o meu capítulo valeu a mesma coisa. Então, é disso que eu falo quando eu falo que eu não jogo a regra da CAPES. Eu jogo a regra maior do que a CAPES. Por isso que eu estou sempre estável. Porque, tudo bem, vale menos aqui na CAPES, mas vale mais em outro, né? E isso faz com que eu consiga ser um professor altamente produtivo. Porque eu consigo aproveitar as oportunidades que chegam e não me anulo pelas regras da CAPES, né? Até porque depois elas vão mudar mesmo. Então, pelo menos é esse o meu raciocínio, né, gente? É óbvio que eu estou compartilhando aqui um pensamento meu, tem milhares de pessoas que adotam estratégias diferentes. Quem sou eu para querer? Seria muito pretensioso eu querer dizer que esse é o melhor caminho. Só que, para mim, é um caminho que, hoje, tudo que eu conquistei foi porque eu não cumpri, porque eu não joguei o jogo da CAPES. Eu joguei mais. Ótimo. Professor, nós temos aqui várias perguntas, mas infelizmente nosso tempo já está se esgotando. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a turma que está assistindo aqui a nossa live, né? E gostaria de agradecer essencialmente o professor Walter, que foi o nosso debatedor, que trouxe questões importantes aqui.
E eu gostaria de abrir um espaço para o professor fazer suas considerações finais e passar seus contatos, suas informações, as pessoas que queiram conhecer mais do seu trabalho, fique à vontade. Professor Daniel, professor Walter, todo mundo está assistindo, foi uma grande honra, de verdade. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, que a Unimar faz, trabalho comprometido, sabe? E eu sei que dá muito trabalho fazer tudo isso e quando a gente vê pessoas, né, acadêmicos comprometidos, que estão, sabe, pensando em fazer a diferença, isso é inspirador para mim. Então, eu agradeço demais a vocês, eu agradeço demais a Unimar pelo convite generoso de estar aqui. Eu espero ter contribuído mais do que atrapalhado, né? Eu espero ter contribuído mais do que atrapalhado. E, assim, como recado final, eu diria para as pessoas que aproveitem o momento, entendeu? A despeito de todos os problemas, de tudo de ruim, aproveitem o momento. Porque esse é o momento para você encarar os problemas e talvez seja uma grande oportunidade de mudar a cabeça, né? De que, sabe, o mundo ele mudou, então você tem a oportunidade de mudar também com o mundo, né? Quem quiser entrar em contato, né, entra no Produção Acadêmica, né? Tem no Instagram, no Facebook, no YouTube, Produção Acadêmica, e vai ser sempre bem-vindo lá, tá bom? Muito obrigado. Professor Felipe, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, generosidade de compartilhar seu conhecimento conosco. Agradeço muito, né? Agradeço em nome do programa de pós-graduação da Unimar. É uma satisfação poder ter recebido essa palestra. Nós tivemos vários comentários, depois, na hora que o professor tiver a oportunidade, dê uma olhada, vários comentários elogiosos. Professor, esqueci de falar do sorteio do livro, eu vou disponibilizar o livro e se sorteiam como preferir, né? Na oportunidade que preferirem. Tá, joia, agradeço. Eu gostaria também de fazer um convite. Hoje nós teremos à noite um debate, um ciclo de debate sobre economia, direito e desenvolvimento, direito tributário, direito financeiro e empresa frente à pandemia, com o tema da apresentação controle de contas e pandemia. Isso acontecerá hoje à noite, às 19 horas, e teremos os expositores Júlio Marcelo de Oliveira, que é procurador do Tribunal de Contas da União, o conselheiro e diretor da Escola do TCE, Valdecir Pascoal, de Pernambuco, e teremos como debatedor Brandson Camelo, subprocurador-geral do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Quem organiza e quem é o debatedor é o nosso coordenador do programa, professor Jonathan Barros Vita. Hoje à noite, 19 horas, teremos um novo encontro aqui no nosso canal. Obrigado a todos que participaram desse evento, obrigado aos professores que contribuíram, aos professores que assistiram. É sempre um prazer poder difundir o conhecimento nesse canal. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.